Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco hoje nesse Dia dos Namorados. Bom, e eu quero declarar aí as minhas felicitações aos noivos, aos casados, aos namorados. Que vocês sejam cheios do Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo que nos enche do verdadeiro amor, o ágape. E que ao final desse dia vocês possam estar com os olhinhos brilhando de muita felicidade. E aqueles que passam por um deserto sentimental, quero falar para vocês, não se apegue às datas. As datas, elas têm um poder devastador de trazer tristeza ao nosso coração. E no meu deserto eu tive que desapegar, irmão, inclusive do meu aniversário, que era uma data que eu era muito apegado. Até os meus filhos chegaram a esquecer, e nos últimos tempos eu não tenho me apegado muito a isso não. E quero te falar, os sentimentos vão sendo curados no deserto. O deserto é um lugar de estar sozinho com Deus mesmo e aproveitar esse momento para investirmos em nosso propósito e a nossa reconstrução, porque vai valer a pena chegar no final desse deserto, irmão. Eu quero te falar novamente, vai valer a pena chegar no final desse deserto. Olha, e pensando nisso, trouxe hoje aqui uma palavra, o Senhor me deu uma palavra, vamos falar, vamos ver o que o Senhor tem para nós hoje. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Quero ler com vocês o capítulo 5, o versículo 3, aquilo que é a nossa conversa. Diz assim: olha, entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite inteira e não pegamos nada, mas por ser o Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os dois barcos estavam tão cheios que os peixes quase afundaram os barcos. Glória a Deus por essa palavra, irmãos. A pesca maravilhosa. Ali os discípulos tiveram a certeza do poder sobrenatural que Jesus carregou. Eles já andavam, e tinham acompanhado, mas ali de fato, Pedro reconheceu o senhorio do Senhor Jesus. E ali houve a promessa para Pedro: te farei pescadores de homens. Mas, logicamente, uma alusão, irmãos, àquilo que Pedro fazia. Pedro era trabalhador e tinha passado uma noite frustrado, irmão. Olha, quem sabe quão difícil é a gente trabalhar e não conseguir, sabe, o suprimento necessário para a família, passar uma dificuldade na área financeira. E olha, nós vemos a preocupação de Deus até com nós nessa área através desse milagre. E eu quero fazer algumas aplicações pertinentes. Vamos lá? Começa falando assim, ó: entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Irmãos, eu quero te falar, é Jesus quem nos escolhe. E talvez a noite frustrante, talvez a pescaria que não deu certo, talvez aquele namoro que foi frustrado, talvez aquele carro que você fez o financiamento, comprou e teve que devolver, talvez o empréstimo no banco, sabe, talvez tudo isso que aconteceu, a destruição na família, tudo aquilo de ruim, o rompimento no casamento, o filho que se perdeu para as drogas, o acidente na moto que te colocou de cadeira de roda, tinha um propósito, irmão: conhecer Jesus. E eu sei que às vezes é difícil entender isso, mas foi Jesus que te escolheu, e Jesus nos deixa passar por noites frustrantes. Salmo 37, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela certamente virá pela manhã. E eu sei que tem alguns choros que duram mais de uma noite, às vezes semanas, às vezes meses, às vezes até anos. Não importa. Mas eu quero te dizer, irmão, se você está aqui, meu irmão, Jesus te escolheu o seu barco para te dar uma experiência sobrenatural. Olha, entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono. O barco de Simão foi escolhido, o seu barco foi escolhido. E olha, saiba que esse barco, ele fala, pediu que afastasse um pouco da praia, porque na praia está a multidão.
E isso será necessário acontecer. Afastamento, isolamento, solidão, em alguns momentos. Por quê? Olha, é através do seu barco que o Senhor vai ensinar as pessoas. É através do seu barco que o Senhor vai ensinar as pessoas da sua casa, aqueles que eles amam, a serem resilientes. É através do seu barco que Deus vai ensinar como Ele pode dar força para você suportar todas as dores, para nós suportarmos todas as dores. Olha, então ele sentou no barco e dali começou a ensinar as multidões. É do seu barco, irmão. É do seu barco, minha irmã. João 15:16. Não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, para que vades e deste muito fruto. E quando Jesus escolhe um barco, haverá momentos difíceis, irmão. Haverá, mas também haverá experiências sobrenaturais. Haverá uma experiência sobrenatural. Eu quero declarar profeticamente sobre a sua vida. Você vai viver o sobrenatural de Deus. E olha, a palavra fala: quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. E é impressionante porque essas coisas aqui nos trazem, às vezes, um momento de raiva do Senhor. E eu falo isso de experiência própria. Irmão, por quê? Primeiro, ele ensina os outros através de nós. Faz milagres, cura pessoas na nossa caminhada. E nós andamos no mesmo deserto que as pessoas. E o Senhor ensinou. Aí depois que Ele nos usa, hora que nós pensamos que vai chegar o milagre, irmão. Olha, hora que nós pensamos, chegou a nossa vez, irmão. Ele vai te levar a um lugar mais profundo. Sabe por quê? O seu barco não é qualquer barco, irmão. O seu barco é um lugar de uma experiência sobrenatural. O nosso barco é um lugar onde o Senhor vai nos dar uma história que ficará marcada nos anais. Lembra de Efésios 2:7? Que o Senhor, a graça dele é manifestada para que as eras vindouras se façam conhecidas, essa maravilhosas graças e as riquezas que nós temos do conhecimento de Jesus Cristo. É isso, irmão. É isso, irmã. E às vezes o barco ele dá uma balançada mais forte para ver quem é quem. Porque é necessário se afastar da multidão, mas além de afastar da multidão, é necessário mergulhar mais fundo. É necessário ir mais longe. E quando fala de mais longe, irmãos, não é só um ato. Não é só um ato religioso de acordar às 3 horas da manhã. Quantas vezes nós saímos para balada, irmão, e ficamos até às 3 horas da manhã, não é verdade? E tem muita gente que tem preguiça. Eu acordar às 3 horas, o Senhor não está me ouvindo, não, ele tem mais o que fazer. Não. É esse horário, irmão. Fazer um jejum, mergulhar, irmão. Jeremias, no capítulo 32 ou 38, se eu não me fala, os israelitas vieram até ele pedindo uma resposta. Ele jejuou 10 dias para alcançar uma resposta de Deus. E o Senhor quer nos levar a um lugar de intimidade, a um lugar onde a nossa carne, irmão, não esteja presente, e sim estejamos entregues inteiramente em espírito para eles. Romanos 11:33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os teus caminhos. Irmão, é nesse lugar, e talvez seja esse o motivo de tanto sufoco, talvez seja esse o motivo da escassez, talvez seja esse o motivo do deserto, talvez seja essas tempestades, o espinho, a dor. Agora, olha o que Simão responde. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente. Irmão, não é a palavra que nós ouvimos que transforma a nossa realidade. É a palavra que nós colocamos em prática. Nós ouvimos e colocamos em prática. O Senhor Deus, Todo-Poderoso, encarnado em Jesus, deu a Simão Pedro o mesmo método, o mesmo mar onde ele tinha sido frustrado, a mesma rede e o mesmo barco, o mesmo cenário, por dias e dias. E nós ficamos bons naquilo que nós fazemos repetidas vezes, não é verdade? Quem peca
muitas vezes vai ficar bom em pecar, irmão, mas quem obedece o Senhor muitas vezes vai ficar bom em obedecer e vai ficar bom automaticamente em viver experiências sobrenaturais. Nós somos aquilo que nós fazemos repetidas vezes, irmãos. O mesmo mar, do mesmo lado do barco, no mesmo lugar onde ele tinha pescado, o mesmo lugar da frustração, da decepção, da vergonha, da humilhação, da chateação. Naquele mesmo lugar é o lugar aonde Deus vai te honrar. Nossas frustrações e nossas decepções não podem impedir o agir de Deus. Eu quero repetir isso porque eu creio que alguém precisa ouvir aqui as nossas frustrações, as nossas decepções, as nossas vergonhas, a nossa humilhação não podem impedir o agir de Deus. Ele escolheu o seu barco, meu irmão. Ele escolheu o seu barco, minha irmã. Eu estou pregando aqui para alguma pessoa que a vida tem sido sem sentido. Até acredita em Deus. Mas nesse momento não faz sentido nenhum. Porque foi justamente naquele lugar onde houve a humilhação, foi naquele lugar onde você foi desprezado, foi naquele lugar onde a frustração alcançou o mais profundo do coração. Teria que falar: meu filho, vai ter que jogar bola descalço, porque não tem dinheiro. Minha filha, olha, me perdoa, mas não tem dinheiro para lavar a roupa, não tem dinheiro para comprar sabão e pó, para colocar na máquina e para lavar. Não tem dinheiro, meu filho. Não tem dinheiro. Eu e a sua mãe vamos ficar sem nos alimentar, para que vocês comam o ovo, dividem entre vocês. E é difícil quando o Senhor manda ir naquele mesmo lugar. As pessoas viram as lágrimas, muitas lágrimas pelo caminho. Nós entregamos e Ele a recebe. E mais cedo ou mais tarde Ele vem. Ele vem. Sabe por quê? As nossas frustrações e as nossas decepções não impedem o agir dele. Isaías 43, versículo 13. Antes que houvesse dia, eu sou. E não há para quem possa escapar da minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Jó capítulo 23, versículo 13. Se assim Deus quiser, assim Ele fará. Romanos 8, capítulo 31. Diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Salmos 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e eu serei exaltado entre as nações. E através da sua vida, através da sua história, aonde houve frustração, haverá fartura. Aonde houve tristeza, haverá alegria. Aonde houve choro, haverá júbilo. Aonde houve vergonha, haverá dupla honra. No lugar dos vestes de cinzas, haverá vestes de louvor. Aonde houve morte, haverá vida. Ele é Deus, Ele é Jesus, Ele pode, irmão. O mesmo lugar. Então não troca o namorado, não. Não troca o esposo, não. Não troca o emprego, não. Não. Deus está falando com alguém aqui. Olha, às vezes os nossos pais, eles são muito controladores, não é verdade? Não troca os pais, não. É esse mesmo mar, é aonde teve agitação, aonde os gatilhos são acionados. É lá, primeiro em você, primeiro no seu barco, primeiro o processo, para depois através de você. Calma. Não precisamos entender tudo, não. Calma, é só confiar no agir dele. Olha, a palavra fala assim, ó. Ele obedeceu, logicamente, jogou a rede. Se não tivesse obedecido, se não tivesse praticado a palavra, irmão, olha, não tinha acontecido nada, logicamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Aleluia, aleluia, meu irmão. Olha, por que as redes começou a transbordar? Tinha mais peixe do que cabia a rede. Eu quero repetir isso porque alguém precisa ouvir aqui. Jesus amado, glória seja dada ao Rei dos Reis, glória seja dada ao Senhor dos Senhores. É Senhor do mar, mas também é Senhor do tempo,
É Senhor de tudo e Senhor de todos, é Senhor da morte, é Senhor do tempo, é Senhor das coisas. Ele tem a habilidade de fazer histórias tristes virarem alegria. Ele tem a habilidade de fazer histórias tristes virarem histórias felizes. Apenas pela palavra. Ele é o rei. O poder de Deus irá transbordar, meu irmão, em sua vida. Meu irmão, minha irmã, o poder de Deus irá transbordar. Haverá fartura. Aonde houve escassez, haverá fartura. Eu quero repetir, aonde houve escassez, haverá fartura. E não se trata apenas da vida financeira. Se foi aí que você foi atacado, meu irmão, se foi aí que você foi atacado, receba. Receba e coloque em prática a palavra, mas pode ser na área sentimental, pode ser na tua área ministerial, pode ser na tua área familiar, pode ser sobre o teu chamado, pode ser sobre o teu espiritual. Haverá fartura, haverá transbordo, o cálice transbordará, da raba da soia, transbordará, o cálice transbordará, o cálice transbordará. Mantenha-se firme, fique perto do mestre, fique fiel ao mestre. Irmãos, nós precisamos entender, o cálice transbordar é uma ação de confiança, é uma atitude. Todas as nossas palavras e todas as nossas sementes, e todas as nossas atitudes são semente. Cada palavra uma semente, cada atitude uma semente. Quero deixar Lucas 6, versículo 38, quero ler na versão da linguagem atual, diz: deem aos outros e Deus dará a vocês. Eu quero repetir: deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que ele dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Essa é uma palavra do Senhor Jesus, irmão, justamente falando para os discípulos não julgar, olhando a atitude, olhando justamente a palavra. No versículo 37 ele fala: não julguem os outros e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros, Deus não condenará. Perdoe, serão perdoados. Então, irmão, saiba que o poder de Deus irá transbordar mediante as sementes que você tem plantado. Qual semente está na sua mão? Vai transbordar. O cálice vai transbordar. Olha, eu quero terminar, irmão, porque a palavra fala assim, então, pediram ajuda aos companheiros. Pegou já, né? Então pediram aos companheiros do outro barco. Nunca é só para nós, irmão. Nunca que Deus derrama uma bênção que é só para nós. Olha, pessoas egoístas, irmão, Deus não derrama bênção. Olha, um dia eu conversando com o irmão falou assim, Alisson, o que eu oro para Deus é assim: Senhor, eu não quero nem muito mais do que eu tenho e nem muito menos do que o Senhor tem, dá para mim e eu me contento. E ele falou, e ele logicamente chegou perto de mim como se fosse numa atitude de humildade. Eu falei: irmão, a sua oração é egoísta. Ele falou: por quê? Você está pedindo só para você, irmão. Você está pedindo só para você, minha irmã. Pedindo só para sua família. Não, Deus quer fazer transbordar os lagares. Plante essa semente aí direito, irmão. Plante essa oração. Você está pedindo aí, meu irmão, o quê? Um carro? Pede uma Lamborghini. Tá pedindo o quê? Qualquer mulher já tá mais velho? Não. Pede uma mulher que vai refletir a glória de Deus na sua vida. Pede um casamento abençoado. Inclusive, a mulher que anda do lado do homem reflete justamente o homem que ele é. Então peça a Deus para que te dê crescimento. Tá pedindo o quê? Um apezinho, meu irmão, da minha casa, minha vida? Não, pede uma mansão, irmão. Sabe, no maior bairro, no melhor bairro. O seu Deus é grande. Acredite, irmão. Acredite. Pega uma pá e começa a cavar. Você terá para você e para muitos. Para você e para muitos. Eu quero ler 2 Coríntios. Lembrei desse versículo. Olha o que Paulo fala. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. Olha só. E Deus pode dar muito mais. Eu quero repetir. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam. Sempre tudo o que necessitam. Sabe aquele período, meu irmão, que estava faltando salário no final do mês? Então, e ainda mais do que necessário para fazer todo tipo de boas obras. Essa é a intenção de Deus, irmão, de transbordar. Não é que nós venhamos a reter. Então nós precisamos ter um coração transformado. Então aqui se entende o porquê o período da escassez de Pedro.
Aqui se entende, sabe, o porquê o período de poucas. Por quê? Porque, irmão, só quem passou pela fome sabe o que é e a dor que é. Só quem passou por um deserto emocional sabe o que é amar uma mulher de verdade. Só a mulher que passou por um deserto emocional sabe o que é amar um homem de verdade. Não vai machucar. O casamento vai ser transbordo, vai transbordar para outras pessoas. Só quem perdeu um filho para as drogas sabe o que é verdadeiramente ter de volta um filho pródigo em casa e cuidar dele verdadeiramente com muito amor. Só, meu irmão, é o deserto que forma os pastores de verdade. Então, sabe, se você tem, meu irmão, uma promessa na vida financeira, Deus vai permitir muita escassez, vai permitir a fome e vai permitir a miséria muitas vezes bater na sua porta, vai permitir a dificuldade, vai permitir o salário não dá. Se você tem uma promessa de casamento, se prepare, meu irmão, se prepare, minha irmã, para ficar sozinho durante longos períodos de tempo. Se você tem uma promessa, meu irmão, que seu filho vai ser pastor, se prepare para esse menino, essa menina passar por grandes tempestades e grandes vales, ossos secos para todos os lados, as companhias piores possíveis. Se prepare, mas saiba que se no final de tudo nos mantermos firmes e fortes e constantes diante do Senhor, Efésios 3:20 se aplica bem. Ele fará infinitamente mais do que você pensa, imagina, pede ou orou, ou sonhou ou projetou, segundo as suas riquezas gloriosas e o seu poder que opera em nós. Gostaria de deixar essa mensagem para vocês, lembrando, o Cordeiro Santo tem a recompensa para o nosso sacrifício. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja com todos, até uma próxima. Tchau, tchau.